Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Cláudio? Olá, Cláudio, você pode me ouvir? Posso sim, Ah, que bom. tranquilo. Beleza. Estou testando um Tá novo. aqui minha caixinha de som aqui, Ah, legal. eu fiz só para isso. Ótimo. Agora dá para ouvir, vai dar para ouvir bem, né? Ó, aqui vai Muito buscar todas bem. as vozes. Ah, que bom. Quem está entrando aqui? Boa noite. Boa noite. Como é que tá, Simone? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus também. Muito bem. Graças a Deus. Onde é que Boa noite, chegada? senhores. Olá, boa noite. Oi, Si. Boa Fale. noite, senhores. Boa noite, velho. O Tudo certo Rogério aqui. disse que está lhe aguardando aqui pro Baião. Boa noite. Boa noite. Vou dar boa noite e vou desligar a câmera que eu ainda não consegui chegar em casa. Ah, tudo bem, tudo bem. Esses Mas vou ficar mascarados ouvindo. são assim. Eu pensava que ele estava Mas vou ficar ouvindo aqui. Tá legal, então. Bem-vindo, Reinaldo. E Obrigado. aí, José? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Ô, seu som agora está maravilhoso. Esse seu fone de ouvido aí é show de bola. Tem um microfone bom aí, viu? Então. Parabéns. Voz de radialista. Obrigado. Muito bem. Eu também comprei um fone melhorzinho aí, ó. É bom, viu? Pra Melhorar a ficar mais situação, livre. né? Nada, viu? Eu comprei num site aí, me inscrevi num site chamado Baidu. É um site de Baidu. compra. É do tipo Wish e Isso, aquele outro. Só que esse você faz um cadastro e passa pela aduaneira e tal, mas esses. Aí eu comprei bem barato numa promoção lá com eles e veio, comprei para experimentar, né? Uhum. E veio tranquilo. Passou pela alfândega, tudo certinho, não paguei, o imposto foi liberado, recebi o comprovante dos correios e tal, foi muito bom. Muito bom. E aqui, seu Gracino, tudo bem? Como é que o senhor está? Boa noite, Alex. Como é que tá aí? Bem? Graças a Tranquilo? Deus, tudo em paz, tudo bem. Graças a Na Deus. paz? Paz, firme. Pronto para mais uma aula? Oi? Pronto para mais uma aula? Oh, sempre. E hoje a gente Tamo junto. começamos aí sobre adoração, né, hoje. Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo. Obrigado por fazer vê-lo mais uma vez. Prazer é Olá, nosso. boa noite a todos. Olá, Opa, Luísa. boa noite. Boa noite. Bom. Como é que tá São Paulo aí, Luísa? Chovendo. Florianópolis calor. também. Mas tá bem quente aqui. Aqui não, aqui caiu a temperatura. Diz que depois de amanhã vai fazer 38 graus, que amanhã vai continuar com chuva, Eita, mas nós, hein? quarta-feira 38 graus e sol. Uau, que coisa. Vou levar minhas roupas para secar aí, então. Aqui tá Aqui tem frio e espaço. chuva. Não se usava com. Ai. E aí, Virgínia, tudo bem, Virgínia? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Acho que o táxi é do taxista. Muito bem. Não. E aqui a Sandra também Eu está assisti com a esse filme novo. gente. Não Sério. é Sandra, a Sandra é o José. Sério? Que ele tá usando o telefone da esposa, eu acho. Então, lá.
Aqui embaixo tem alguém que está escondidinho com user, mas eu acho que é a mãe da Nádia, dona... Eu não estou lembrando o nome agora, deu branco aqui. Eu vi ela, eu a vi um pouquinho no início ali. Ah, olha aí. Tudo bem contigo, meu amado? Como é que tá na casa nova aí, Rui? Graças a Deus, bem amado. Que bom, fico feliz. Ouço o trem todo dia, toda hora. Eita, ó, depois de um tempo acostuma. Acostuma. É, a Solange ela morou na cabeceira do aeroporto de Congonhas. Morou muitos anos A lá. lâmpada que estava aqui. Aham. E aí eles acostumaram também, aqueles aviões e tudo, acordava um tempo, depois o sono acostuma. É que nem quem ronca. Quem ronca consegue dormir com o seu ronco. Então, Eu estou assim aqui que próximo ao aeroporto de Guarulhos também. Tem um avião aqui que não deixa a gente dormir, velho. aí Já o 30 e poucos Antonov, anos aqui, aqueles tá gigantescos. Tem uns que são. Os decibéis são maiores ainda, mais altos ainda do que os normais, né? No início eu fui para debaixo da cama, viu? É, Quando eu mudei pra cá. treme tudo, né, Gracino? Brincadeira, viu? Então, É sério. Aqui em São Paulo, em Congonhas, acho que é só até às 10 horas que faz barulho. Isso é. É agora, né? Mas antigamente não. Antigamente Isso. era normal. Agora eles restringiram aí o tipo de avião que pousa e tudo mais. É verdade. Mas quando iam uns aviões grandão no início, lá no limite, em Congonhas, e tremia os copos da casa, que é um barulhão danado ali. Aqui como é um conjunto residencial, fica bem próximo. Uhum. Então, logo passava aqui uns cargueiros que diziam que eram do Correio. Meu irmão, era um barulho que dava a impressão que Jesus estava voltando, viu? Não, eu imagino, viu? Eu tenho que. Eu quero dar um girinho aqui. E eu estou muito feliz de ver aqui um casal maravilhoso. Agora eles estão morando lá em Minas, né? O Fernando e a Giza. Ah, que saudade, rapaz. Mas que bom ver vocês aqui. Deixa eu chamar a Solange aqui só para ela ver vocês aí. Esses irmãos são muito queridos, são lá de Arthur Nogueira. A gente conviveu muitos anos lá em Arthur Nogueira. Mas aí eu fiquei sabendo essa semana que eles foram para Minas, né? Mudaram lá. Foi para onde, Fernando? Vocês estão onde? Eu estou em Ô, Alex, prazer falar com você. Um grande abraço. Nós também te amamos muito, a sua família toda. Muito. Eu estou em Silveira Carvalho, a minha cidade de origem, né? A minha Conheço. terra, onde eu nasci, perto de Muriaé. Você esteve aqui Estive com as aí. Anias, parece. né? Alguns anos, há vários anos atrás. É uma terra de gente muito boa, muito legal, viu? Agora eu não sei se o filho da terra vai se acostumar de novo aí, né? Olha, a minha família aumentou imensamente, né? Então eu estou querendo aumentar mais ela aqui, entendeu? No Senhor, né? Sim. Então eu tenho que fazer tudo para acostumar. Uhum. Escute, e essa moça bonita que está aí do seu lado? Oi, boa Quem noite, que é, Alex. quem que é essa Tudo bem? moça bonita aí do seu lado aí? É sua filha? Briga com ele. Tô zoando com você, Olha. meu irmão. Mas Agora não dá mais para ver que parece filha, não. Agora igualou. igualou, é? É. Ô, Adalgisa, mas vocês são um casal lindos, viu? Seus filhos Amém. também são muito bonitos, seus netos. Olha, que Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz de ter o contato com vocês e de retornar aí e ver vocês aqui. Deixa eu chamar a Solange aqui, só um minutinho, tá bom? Tá bom. Já volto rapidinho, porque, desculpe, irmãos, vou aproveitar a sala para um mimo aqui, né? Isso. Pra matar a saudade. A Giza, aqui, eles estão aqui. Olá! Oi, queridos. Solange. Tudo Boa bem, noite. Solange? Saudade de vocês. Uhum. Que bom, viu? Beleza.
Tá Que legal. bom te ver. Beijão no coração de vocês aí. Amém. Que bom, que maravilha. Com Deus. Deus abençoe. É que fazia muito tempo que a gente não se via, né? Nossa, muito tempo. Nossa, muito. Bastante Pois tempo. é, pois Mas é. Você qualquer imagina dia como- desse a gente se encontra por aí, se Deus quiser. Ah, vamos ter que fazer isso sim. Eu sei que aí onde vocês estão não tem praia, né? Aqui tem, então já estão convidados aí, né? Tá bom. Beleza, beleza. Muito bem-vindos, que Deus abençoe. Espero que seja muito bom esse tempo que a gente vai passar juntos aqui, viu, Fernando? Com certeza vai ser. Grande Beleza. abraço para todos. Amém, amém. Beijo para vocês. Obrigado, obrigado. Oi, Rodrigo, tudo Boa noite, bem, irmão. querido? Boa noite, Alex. Opa, boa noite, Boa noite, Wilson. boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Beleza? Eu te coloquei como co-anfitrião, tá, Rodrigo? Se cair aqui a internet, você tá na ponta aí. Beleza? Dá um alô aqui mais nos irmãos também. Temos aqui o Rodrigo Galvão, xará do Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo Galvão. O Sérgio e a Juraci, a Jura, estão aqui também, lá de Porto Alegre. Bate. Já de Porto Alegre. Santa Maria, de Rio Grande do Sul. Santa Maria. É isso aí. Também temos aqui a Cris entrando. O Signorete, que eu creio que é o Roberto, querido e amado irmão, lá de Ponta Grossa agora. Temos o Paulo e a Dida aqui com a gente também. O Wilson já deu um alô. Marcelo Souza chegando também. Ô Paulo, pode falar. Se quiser aparecer também pode. Boa noite, Alex. Beleza? Boa noite, E aí, família. oi, Dida. Boa noite, Alex. Boa noite. Muito bom ver vocês, viu? Boa noite. Alex. Alex. Oi, fale. Vinha falando aqui. Quem está também hoje é minha irmã Elizabeth e meu sobrinho Ademar. Mas está o nome deles aí, não. Eles estão falando da Bahia. Lá Mas ele está sem o nome deles no telefone. Fala um oi aí, Beth. Estão aqui, beleza. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Tudo. Beleza. De Campinas. Ah, sim, isso mesmo. Há muitos anos. Faz mesmo. Que maravilha ter vocês aqui, viu? E vocês estão em que lugar aí na Bahia? Oi? Vocês estão em que lugar na Bahia? Governador Mangabeira. Não entendi. Interior, Governador Mangabeira. Governador Mangabeira, tá? Governador Mangabeira fica perto de alguma cidade mais conhecida ou não? Cachoeira. Tá. Cachoeira. Ok. Que bom, viu? Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente. Que maravilha, né? A tecnologia, ela consegue unir a gente assim de uma forma magnífica, né? Muito bom, quem diria? Eu acho que todos nós que estamos aqui, salvo engano, nascemos numa época que o StarTech foi o primeiro telefone celular e era analógico, custava R$3.000 equivalente hoje, era muito caro. Depois veio aqueles tijolão, né? E aí, e hoje... Eu tive... Pois é, eu andava com aquele tijolo. Hoje dá até vergonha. Hoje, andar com um troço daquele daria maior vergonha hoje em dia. Botar do lado assim um tijolo desse tamanho. Aquilo dali dava hérnia de disco, rapaz. Tão pesado. Mas é verdade. Então você vê como que as coisas mudam, né? É incrível, incrível. Antes a gente andava com radinho na mão, depois começou a andar com fita, toca-fitazinho, depois começou a andar com aquele CD, o tipo Walkman, né? Agora no celular você tem um mundo na tela, tudo. Tira foto. É demais. Eu lamento que na época que eu era adolescente, eu frequentava o acampamento Monte das Oliveiras e máquina fotográfica era muito caro. Só quem tinha máquina fotográfica eram os filhos dos missionários, ou os irmãos mais abastados, né? A gente tinha aquelas Kodak que ficava girando, tirava uma e queimava 12. Aí falta a fotografia daquela época que eu não tinha. Hoje em dia, foto se tornou banal, né? Todo mundo tem aí filmadora, tudo na mão.
Graças a Deus. É uma boa evolução, né? Boa noite, Luísa, sua fofa. Boa noite, fofa! Oi, fofo, fofa, tudo bem com vocês? Tudo bem, fofa? Saudade, aparece aí. Eu tô almoçando. O quê? Tô almoçando. Não tem problema, eu vou jantar. Ela tá almoçando. Dá para sentir o cheiro de sardinha frita daqui. Eita. Poderia ser mesmo, eu gostaria muito, mas é frango. Comer um pedacinho de bife com zoião. Ô, Dina, então tá seus beleza. pais estão bem? Graças a Deus está melhor. Ele Que passou. bom, manda beijo para eles. Mando sim. Fala que eu sempre oro por eles. Ah, continue orando. Meu pai está em tratamento. Essa Que bom, pandemia beleza. ajudou dele, viu? É, né? Todo mundo. Ok. Vamos lá, o seu João da Silva está ali com a gente, João Silveira, né? Que Deus abençoe, aí conosco. A Sandra Pena também acabou de entrar aqui, está com a gente. Que Deus abençoe. Ah, quem está aqui é o Regis, é isso? Ô, Vinícius. beleza. Que Boa noite a bom, todos. Bom te ver, boa noite. Bom. Você está onde? Tá no sul? O Vini está comigo aqui no sul. Ah, Porto legal, Alegre. que bom. Porto Alegre. Beleza. Que ótimo. Parabéns. Gostaria de estar aí Vamos ver. também, viu? Vamos ver vocês. Tá, logo eu E quero Camila fazer uma estão aqui. visita. Tá bom, logo tamo eu quero pertinho. fazer uma visita aí para vocês. Aí. Tá, já tá na agenda aqui. Venha. Beleza. Temos aqui a Gisele também conosco, Gisele Paiva, que muito bem-vinda. A Bia também está com a gente. Bem-vinda, Bia. Gisele e Bia. Vocês Oi, foram Alex. visita? Bom. Graças a Deus, Bia. Tudo em paz, tudo bem. Ah, então tá bom. Eu já dei risada com essa câmera que você falou da sereta. Eu lembrei Isso. também, eu falei, nossa, eu tinha uma. E tinha que selecionar a foto, porque foto era muito caro, né, Pois pra pagar, né? Mas bons tempos, vamos dizer Bons assim, tempos. bons tempos. E quando saía borrado? Você batia a foto, saía todo mundo fantasmagoricamente mexido ali. Era Nem demais. diga, nem Pois diga. é. Temos aqui também o nosso irmão Rogério, lá de Fortaleza. Ô, Rogério, em paz, bem-vindo, querido. Muito bom ter você aqui. Muito bom. Batemos um papo hoje mais cedo. Que Deus te abençoe. Ô, Alex. Oi, diga. Você só visita a elite ou visita os pobres também? Ah, eu vou em qualquer lugar, minha filha. E eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, quanto mais simples, melhor. Então pode vir me visitar, a gente come arroz e ovo aqui. Pronto. Tem aonde delícia. dormir também. Ó, pão com banana, arroz e ovo. Isso daí é uma Nossa. maravilha. Tem aonde dormir também. Quando eu vim para São Paulo, passa aqui. Tá certo. Feito. Alex, Ano que Alex. vem eu quero ver se eu viajo mais. Diga. Quero te apresentar o nosso irmão, o teu parente, João Silveira Verdun, irmão Opa. da Igreja de Cristo da Lucas de Oliveira. Ô, lá da Lucas. E cadê ele? Ele tá conosco? Tá abaixo da Sandra aí. Ah, pra mim abaixo da Sandra tá o Reinaldo. Mas depois, se ele quiser dar um olá aqui pra gente, dá um alô. Igreja da Lucas. Abriu o microfone e fala, Joãozinho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Cadê você, meu querido João? Boa noite, eu tô meio enrolado aqui. Tem problema não. Então, quando você desenrolar, você dá uma aparecida aí. Mas seja bem-vindo, meu querido. Fique em paz. É um prazer participar, né? Essa é a edificação da igreja, começa assim, né? A gente ouvir, gravar e praticar, né? Aprender junto. Claro. Agora eu vi você ali. A sua foto tá ali, do João. É a primeira vez que você tá com a gente aqui, João? É a primeira vez. Ah, então você já sabe que quem entra assim depois que a gente tá na primeira vez, já tem você e mais o Fernando ali e tal. É um churrasco, hein?
Vai, gente. Estamos aguardando de braços abertos. Isso. Então, não, aguardando não. Você vai ter que dar um jeito de mandar isso aí para todo mundo. Tá tranquilo, então. Aqui, quem tá com o telefone do Rodrigo são as duas lindas. Boa noite. E aí, que bom! Boa noite a todos. Bom rever vocês, viu? E que bom que tá escrito Rodrigo, mas a gente olha e vê duas pessoas lindas, né? Assim. Não é o ogro, né? Ah, você sabe que é brincadeira, né? Porque o Rodrigo a gente se conhece desde pequenininho, ele é bonito, ele é Já já ele vai bonito. sair, já já ele chega. Vocês Tá são bom, então. parentes, Alex, Silveira, né? Pois é, tem o Rodrigo Silveira e tem o João Silveira. Sabe que Silveira era que tinha tanto Silva junto, que aí, para fazer uma diferença, falaram, então fica Silveira mesmo, aí que é um monte de Silva junto, entendeu? Vou juntar esses. É, o que tem, Brasil, Silva tem em quase muita gente com o nome Silva. É como eu, né? Só que eu sou mais famoso que vocês, eu sou parente do Lampião, cara. Ah, então... Ferreira. É, você tem uma boa ascendência mesmo. Boa raça. Boa nada. Aquele Lampião era peça ruim, viu? Era. Mas então, meus irmãos, vamos lá. Eu sei que talvez alguns ainda vão chegar. A gente dá sempre aí uns 10, 12 minutinhos para dar um oi, para quebrar um pouco o gelo, o pessoal chegando, mas só para lembrar, né? Você pode comentar e prepare-se aí para se você quiser anotar alguma coisa ou não. O importante é que você possa participar e não ficar com dúvidas, né? Nós temos uma sequência de assuntos que a gente vai tratar. Com relação às diretrizes, é bom que todos deixem seu microfone desligado. Aí a gente vai passar, nós vamos ter um bate-papo com auxílio de uma tela em que a gente vai compartilhar, né, de slides, e depois de um certo momento a gente para e aí nós fazemos aquele bom e saudável debate. Você pode concordar, discordar, perguntar, acrescentar. O importante, o nosso objetivo é que nós possamos aí ter essa liberdade dentro dos temas que a gente trata, para que todos possam esclarecer, todos possam sair iluminados, né? Sejam trazidos à luz do entendimento da palavra. Esse é o nosso objetivo. A gente nem todos aqui nós sabemos tudo sobre a Bíblia, é impossível, mas essa riqueza de várias pessoas podendo comentar livremente, perguntar, isso traz um conhecimento muito mais eficaz nessa troca, tá bom? Eu apenas faço um direcionamento aí, faço essa moderação e a gente vai participando. Nós vamos hoje começar um novo grupo de estudos. Eu espero que esses estudos possam ajudar muitos irmãos e amigos e, enfim, todas estas lives, né, elas são gravadas e elas ficam à disposição lá no canal do YouTube da Igreja de Cristo em Florianópolis. E todos também que quiserem podem fazer parte de um grupo de WhatsApp chamado Bate-Papo Bíblico. Neste grupo de WhatsApp, ninguém posta nada a não ser o moderador, que sou eu que faço a moderação. Então a ideia não é a gente ficar trocando informações lá no grupo com muita carga, são 160 e pouco, quase 170 inscritos, mas a ideia é o quê? A ideia é apenas no dia você vai receber o link e você vai receber no dia seguinte a gravação e o material daquele bate-papo. Então você pode, só isso. Então não tem ali bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? E tal, para não sobrecarregar ninguém. Então é só a postagem simples de receber o material e receber o link da gravação, não é? E se você quiser ir no YouTube,
lá no canal da Igreja de Cristo, tem várias playlists, você só clica lá para se inscrever e você pode clicar na playlist Bate-Papo Bíblico, que tem lá todos os bate-papos desde que nós começamos, né? E você tem vários temas, vários assuntos, você pode assistir. E se precisar do material escrito, você pode me pedir no particular que eu te mando, né? Todos os slides, como eu tenho feito para vários irmãos, tá bom? Lá no grupo do YouTube também tem outras playlists com cursos, pregações, escola dominical para crianças e todos de alguns irmãos, né? Tem também lá uma playlist só de músicas de boa qualidade, vários clipes de músicas, né? E também tem uma playlist de filmes. Se você gosta de assistir bons filmes, a gente tem selecionado vários filmes, alguns de cunho espiritual religioso, né? Outros não, mas que são de boa qualidade, sempre trazem uma mensagem. Eu coloquei para essas 2 semanas lá até uma sugestão, O Quarto Sábio, com Charlie Sheen, um filme bem legal, bem interessante, é uma ficção que trata ali da época de Jesus, mas bem legal, tá? Então fique à vontade lá. Bem, eu vou pedir para o nosso irmão Rogério Lima. Tudo bem, Rogério? Beleza? Fazer uma oração aqui para nós começarmos e aí depois seguimos com o nosso aprendizado. Vamos orar, irmão. Tá me escutando? Sim, muito bem. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor, Criador do céu e da terra, Criador de cada um de nós, mas que em Cristo Jesus decidiu nos colocarmos não só como filho do Senhor, mas também nos levar para morar com o Senhor na eternidade. Senhor Deus e Pai, somos muitos gratos, Senhor Deus, pelo muito já feito na nossa vida, pelo muito que o Senhor está fazendo nesse exato momento, e pelo muito, Senhor Deus, que o Senhor ainda quer fazer. E que possamos, Senhor Deus, estar atento, Pai, aos teus mandamentos, ao teu querer, à tua vontade, Pai, para a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, que junto, Pai, como filho do Senhor, possamos estar te honrando e te glorificando todos os dias de nossa vida. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Se você está com o seu som então aberto, peço que feche para não vazar. E aí o Rodrigo me ajuda com isso. Vou compartilhar aqui uma tela. Ok. Todos podem ver aí a tela, tá tranquilo? Fernando, tá vendo aí? Tá ok. Bom, nós vamos falar sobre adoração, não é? E eu creio que esse tema é um tema, a meu ver, ele é um tema extremamente importante por 2 motivos bem práticos para nós que somos cristãos, principalmente cristãos livres, né? Cristãos sem comprometimento denominacional, cristãos que foram instruídos a ter apenas a palavra de Cristo como fonte da sua obediência e da sua vida hoje, né? Então, a adoração em primeiro lugar é importante porque o estudo, né, o entendimento vai nos fundamentar com certeza, com clareza, à luz da palavra de Cristo, sobre as nossas práticas, sobre como você adora a Deus. Não há maior intimidade, maior ambiente de intimidade com Deus do que a adoração. Não há. Você pode orar a Deus, e isso é um momento de intimidade, sem dúvida nenhuma. Mas quando você está em adoração, que também inclui orar, você está no Santo dos Santos. Sabe aquele véu que rasgou-se quando Jesus morreu?
que dividia, aquele véu do Santo dos Santos. Pois é, como o autor de Hebreus diz, né, que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono. Olha que maravilha, né? Está aberto agora. Jesus nos proporcionou essa intimidade que não havia na adoração da antiga aliança, tá? Na antiga aliança, os ritos não davam essa intimidade tamanha que nós temos depois de Cristo. Depois de Cristo mudou muita coisa e nós vamos ver isso tudo. E o segundo motivo eu diria que a adoração é um fundamento muito importante para o cristão evangelizar, pregar a palavra. Porque hoje em dia nós temos no mundo religioso as pessoas, na sua maioria, quer no protestantismo, no catolicismo, nas religiões afins que se dizem cristãs, todas elas sabem e afirmam, as pessoas afirmam e sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso não é um problema mais. A pregação do primeiro século, ela tinha uma característica de levar a palavra para confirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do único Deus. Mas nós vivemos num país que se diz cristão e que essa verdade ela já é aderida pela maioria dos religiosos que são cristãos, não é? Para a grande maioria. Há uma ou outra exceção, né? Uma religião que vai dizer que Jesus não é Deus, não é filho de Deus e tal, mas no geral a esmagadora maioria do mundo religioso crê que Jesus é filho de Deus. No entanto, o problema maior é a crença no que conduz a vida dessas pessoas em relação ao que Deus espera delas, que nada mais é do que um evangelho misturado. O grande problema do mundo religioso é a questão da religião mesmo, é a questão das tradições, dos costumes, né? da interpretação errada e muitas vezes que lesa, porque tem uma segunda intenção aí nas pessoas. Então, o coração do mundo religioso é a adoração, em todos os âmbitos. Tanto é que as pessoas elas vão até os cultos, até os prédios, até religiosos, fazer o quê? Adorar, não é? O ato de adoração em que toda a igreja está junto, que nós chamamos de culto, é a essência aí do mundo religioso, porque promove a intimidade com Deus. Então é um assunto bastante interessante para todos nós aqui, tá ok? E ali eu coloquei a adoração Anno Domini. Anno Domini é uma expressão em latim que quer dizer ano do Senhor, não é? Em alguns documentos, ainda até hoje, trazem essa expressão para demarcar uma transição, uma mudança na contagem do tempo, a partir de Jesus, né? Ou seja, DC depois de Cristo e antes de Cristo. E Anno Domini é uma expressão que marca esse princípio também, de depois de Cristo, né? Ano do Senhor. Tá? Então, eu nasci em 1966, ano do Senhor, está lá no meu registro de nascimento. Então é Anno Domini. Então, qual é o conceito aqui? É a adoração que nós vamos navegar por ela a partir de Cristo, o Novo Testamento, como sendo o fundamento. Então nós vamos viajar pela Bíblia e vamos constatar as mudanças na adoração até finalmente chegarmos, né, no Novo Testamento, e aí nós vamos confirmar as práticas de adoração na Nova Aliança. Esse é o nosso objetivo, mas nós vamos navegar um pouco também na Antiga Aliança, né? Então a nossa máxima aqui no grupo de bate-papo é esta, sempre. Qual é a nossa máxima? Sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, né? Primeiro, né, nós vamos observar o que Jesus disse sobre aquele assunto, e depois nós vamos ver o que os textos do Novo Testamento também tratam sobre aquele assunto, para nós estabelecermos o que devemos seguir na igreja, né? Então nós vamos avaliar juntos o quê? Os conceitos, os fundamentos, os mandamentos e as práticas, né, que estas leituras, sobretudo do Novo Testamento, mas do que Jesus falou a respeito de adoração, servem para nós na igreja hoje. Ok? Então, por que esta é uma máxima?
Porque às vezes nós temos textos na Antiga Aliança e também textos na Nova Aliança que causam alguma confusão ou são meio polêmicos, né? Mas quando a gente consegue identificar algum texto nos evangelhos em que o próprio Jesus falou sobre aquele assunto, então nós temos um marco aí, um marco esclarecedor. Ou seja, se Jesus disse que é isso, então se o Velho Testamento está dizendo outra coisa, então é você que está entendendo errado, sou eu que estou entendendo errado. Porque Jesus nunca vai ser contrário à lei, porque ele viveu na lei, e quando se cumpriu a lei e veio a outra lei, que é a graça, a lei do Espírito, o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, também nunca vai estar em contradição com nenhum outro texto em que apóstolo ou um autor inspirado fale sobre aquele assunto em relação a Jesus. Nunca vai estar. Se tiver, é porque a gente está entendendo errado. Então Jesus sempre é a autoridade máxima a ser consultada sobre qualquer assunto. Depois dele, a gente vai para os textos do Novo Testamento e vai para os textos do Antigo Testamento, né? Não que um seja menor que o outro, tá? Não é essa a questão. Tudo é inspirado por Deus. Mas nós vivemos agora numa aliança que não é mais aquela antiga. Então nós precisamos, por vontade de Deus, entender o que Deus disse lá no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés, aquele homem que recebeu a lei escrita, tanto que a gente chama de lei de Moisés, como apareceu também Elias, o representante dos profetas, sendo ele considerado pelo povo judeu o maior dos profetas. Até João Batista, né, foi confundido ali com Elias, o próprio Jesus teve uma alusão também a isso. E aí Deus aparece no monte e diz: olha, este é o meu filho, a ele ouvi. É para ouvir quem agora? É para ouvir Jesus. Então vale a pena investir nisso, ok? Então, nós vamos neste bate-papo, nós temos alguns objetivos, né? O nosso objetivo é entender juntos, avaliarmos juntos e melhorarmos, aperfeiçoarmos juntos. A jornada de conhecimento de um cristão até a morte dele é uma jornada de entendimento, avaliação e melhora, ou aperfeiçoamento, o tempo todo, não é? A gente está se aperfeiçoando. Então a adoração nas Escrituras, ela deriva de um relacionamento em que uma pessoa se apresenta para adorar quem? Adorar a Deus, no caso da teologia bíblica, não é? Então nesta relação há conceitos e regras específicas a serem respeitadas pelo adorador. Estas vão determinar, não é, se a adoração foi aceita ou não. Porque toda pessoa que se aventura, que vai a essa empreita de adorar a Deus, ela deve esperar que Deus aceite a adoração, porque Deus pode também recusar a adoração. E é por isso que é importante que nesta relação a gente entenda bem os conceitos e as regras que são bem específicas, né, para que nós possamos respeitar isso, para que a nossa adoração seja completa, ou seja, seja aceita por Deus. Tá ok? Então, eu creio que vai ajudar muito a gente nesse conceito. Nós vamos passar pelos diversos tipos de adoração que há no Novo Testamento. Se quiser chamar de atos de adoração, também não tem problema. Ok? Existe o canto, existe a oração, né? Existe a ceia do Senhor, existe a oferta, existe atos que são considerados no Novo Testamento como específicos de adoração, e nós vamos navegar por ele. Isso foi bem reduzido, tá, em relação ao que havia como ato de adoração na Antiga Aliança. Tá? Mas antes nós vamos reconhecer. E aí eu peço que você se una comigo e depois me fale se está certo ou não esse conceito aqui. Tá? Precisamos reconhecer que muitos de nós estamos sofrendo, tá errado ali, né? Ou sofremos diretamente, que muitos de nós sofremos, né, de achismo. Esta área da adoração é uma área polêmica. E o primeiro ponto da polêmica não é o que a Bíblia diz, não é. É o que a Bíblia não diz. Olha só que coisa. Por quê?
Porque é o que a gente sente, são as nossas emoções, os nossos achismos, né? Então, mesmo na igreja, é comum muitos irmãos fazerem atos de adoração sem saberem por que estão fazendo aquilo, qual é a regra, como é que se faz aquele ato, como que está posto. Acontece isso, comum, né? Eu já vi irmãos decanos, né? Eles fazem aquele ato, mas a convicção plena de por que e como estão realizando aquele ato de adoração ainda não tem. Então, é algo muito interessante. O achismo, então, é uma ideologia que a gente precisa abolir, né, do conceito de adoração. Porque o achismo, ele indica que nós podemos estar enganados. Como assim? Primeiro, é o que a pessoa acha. E se ela acha, o outro pode achar do mesmo jeito. Se a regra, o conceito é como eu acho que é, então estão abertas as apostas aí para ver quem ganha mais, né? Seguidores para o que ele acha. Também indica que nós temos preferências. Porque quando a pessoa diz assim, ó, eu acho que Deus aceita a minha adoração quando eu faço tomando banho no chuveiro. Eu acho que Deus aceita a minha adoração quando eu uso instrumento musical na adoração. Então, esse achismo, independente do que seja, ele vai indicar uma preferência, um gosto que a pessoa tem. Ok? Ninguém acha que deve ser assim se ela não gosta disso. Senão ela acha que não é certo. Ok? Então indica uma preferência e que nós podemos estar enganados, né? E o que eu acho é muito diferente de a Bíblia diz. É muito mais seguro quando você vai realizar uma prática de adoração e alguém pergunta por que é assim. Aí você vai e abre a Bíblia e mostra para ela por que é assim. E quando eu falo abre a Bíblia, eu estou me referindo aos textos do Novo Testamento, ok? Da Nova Aliança. Nós vamos falar um pouco sobre as alianças um pouco mais à frente, porque é importante isso, principalmente para o mundo religioso. Agora, mais importante do que achamos a respeito disso ou daquilo, é irmos às Escrituras Sagradas e comprovarmos o que Jesus e os autores do Novo Testamento dizem sobre o assunto. Não é? Não é seguro isso? Alguém pergunta algo, você vai lá, abre a Bíblia e fala, lê comigo, lê aqui para mim isso aqui, o que você entendeu? E aí você tem a pessoa sendo estimulada a checar a fonte. E a fonte não é porque eu penso, eu acho que é assim. Aí você vai mostrar um texto inspirado, ok? Às vezes o texto pode estar em forma de mandamento, às vezes pode estar como um conceito. Nós vamos ver também vários conceitos e fundamentos, né, que se unem aí para a gente ter o princípio da adoração e os mandamentos que se referem a esse assunto. E quais são algumas expectativas e objetivos de nosso bate-papo aqui, né? Então, depois você me fale algumas delas, tá? Quando a gente for para conversar, eu vou retomar algumas dessas questões que eu estou pondo aqui para vocês. Mas quais são algumas expectativas e objetivos de nosso bate-papo? Primeiro, né, é um aprendizado mediante o conhecimento da vontade de Deus sobre a adoração. Isso é extremamente importante. Por quê? E nós vamos ver mais na frente que a adoração é uma área que está relacionada dentro dos mandamentos de Deus. Ou seja, quem decide como quer ser adorado é Deus, não sou eu nem você. Não somos nós que decidimos o que é adoração, como eu devo adorar, não é? O que eu devo fazer. Não. É o próprio Deus que se revela dizendo como ele espera que as pessoas estejam e como é que ele quer ser adorado e o que deve ser feito em caráter de adoração. E aí nós, os adoradores, realizamos esses atos, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque esse relacionamento, ele exige de nós conhecimento de Deus. Eu sempre uso essa expressão, eu sempre uso essa analogia.
Vamos supor que se Deus se transformasse numa pessoa, né? Antropoformismo. Se Deus tomasse a forma humana e ele dissesse para você no dia anterior, eu vou jantar na sua casa, né? Como, por exemplo, Jesus fez com o pequeno Zaqueu. E aí você fala, nossa, você fica ali ansioso, ansiosa, né? Aí você quer fazer o quê? Você quer fazer o melhor prato que você quer. Aí você compra aqueles camarão verger, gigante, caro, né? 100 e poucos reais o quilo. E aí você faz aquele bobó de camarão com camarão verger, frito, empanado, cozido, né? E aí você vai servir uma sequência de camarão para Deus. Quando Deus chega para jantar, você põe a mesa e aí Deus fala, sou alérgico a camarão. Eu não como camarão, minha querida. Eu criei, mas não como. Né? Então, aí como é que você fica? Envergonhado, não fica? Mas isso demonstra o quê? Isso demonstra que nessa relação que você queria brindar com a honra de um bom jantar, isso indica que você não conhece Deus. Se conhecesse, você não ia fazer camarão. Né? Então, a adoração tem o mesmo conceito. A adoração, quando nós nos aproximamos, precisamos do conhecimento da pessoa de Deus para saber como devemos adorá-lo. Adorar intuitivamente, emocionalmente, porque eu acho, porque eu quero que seja assim, não fecha. Você tem que ter certeza de que é assim. Porque é uma relação de conhecimento, de gratidão, é para agradar a Deus, é para honrar a Deus. Então, você precisa saber como é que ele quer ser honrado, né? Senão, é um problema. Nós vamos ver isso também. Outra expectativa, objetivo, né, que nós temos é de esclarecer dúvidas sobre as práticas ou as principais práticas na igreja. Quando eu falo igreja aqui, é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja, que é você. Ou seja, quando nós estamos juntos, nós somos a igreja coletivo. Mas individualmente, nós somos a igreja. E tanto individual como coletivamente, nós somos livres para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus sozinho, a hora e quando você quiser e onde você quiser. O culto solene é porque Papai do Céu disse que num determinado momento da semana ele quer todos os filhos em casa. Aí a gente se reúne como uma família e aí nós vamos adorar o Pai dessa forma mais solene, né? Agora, nada impede que a gente adore a Deus em qualquer lugar, nada. Qualquer ato de adoração, com exceção daqueles que o dia faz parte das exigências, né? Que é o caso da ceia, por exemplo, no primeiro dia da semana, né? E nós vamos ver tudo isso também. Então, esclarecer dúvidas sobre as nossas práticas na igreja. A outra é revelar deficiências na nossa condição de adorador. Lembra do achismo? Muitos de nós, infelizmente, somos suscetíveis a ser influenciados pelo meio, em todas as áreas. No meio religioso não é diferente. Nós temos hoje uma gama imensa de religiões e elas são muito agressivas no ensino e usam todas as mídias e muitos de nós, muitas vezes, porque o assunto é interessante ou porque gosta de um determinado orador, vai beber dessas fontes e terminam se contaminando com vários hábitos e costumes que a gente vai perceber. E nestes bate-papos que nós vamos ter, nós vamos perceber que nós somos influenciados por várias destas situações na questão de adoração. Isso é um fato. Então isso vai revelar para mim e para você algumas deficiências na nossa condição de adorador. Eu lamento se, por um lado, pegar, mas eu dou glória a Deus porque é assim que nós evoluímos, não é? Então, por um lado, a gente fica meio assim e tal, mas por outro, quando se convence de que aquilo é a vontade de Deus, o que a gente faz? Olha, a Igreja de Cristo ela é maravilhosa porque a gente não está para obedecer homens, né? A gente está para obedecer a Cristo, a palavra dele, antes de obedecer a homens, não é? Então, o nosso compromisso em primeira mão é diretamente com o Senhor, diretamente. Então, quando uma deficiência é revelada na minha vida, isso acontece várias vezes, já aconteceu comigo, eu tenho aquele primeiro impacto da vergonha, de querer às vezes pensar que, não, mas eu estou certo e tal, mas eu tenho também o conceito de, peraí, eu vou ouvir, eu vou
mastigar isso. E aí, o argumento e o que o irmão apresentou é contundente, não dá para derrubar, não tem como. Então, obrigado, Deus, porque o meu compromisso é com a verdade, é com o Senhor, não é com igreja nem com homens, porque a igreja sou eu. E aí a gente vai caminhando nesse amadurecimento contínuo, não é? A outra coisa também é que não é só revelar as nossas deficiências, mas é também corrigir procedimentos e aperfeiçoar nossas práticas. Olha, existem várias práticas que nós na Igreja de Cristo temos que quando acontece o momento do culto público, né, ficam evidentes que algumas delas estão erradas ou contaminadas. Como assim, Alex? Você está sendo meio polêmico agora, né? Não, não é esse o ponto. Eu vou te dizer algo que vai te dar o parâmetro de por que eu estou afirmando isso. Veja bem, quem foi que começou as congregações na região da Galácia? Paulo. Quem foi que começou a igreja em Corinto? Paulo. Quem que começou aquelas congregações ali na região da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse? Algumas foi Paulo, outras não, já foram outros irmãos que começaram ali, né? Então, veja bem, quando você lê o Novo Testamento, eu vou usar Paulo porque ele tem a maior quantidade de cartas escritas, mas isso também cabe para outras, porque Pedro também escreveu algumas assim, com esse mesmo tom, né? A gente percebe claramente que as igrejas, com os apóstolos vivos, inclusive Paulo como apóstolo vivo, e que começou aquela congregação e ficou lá ensinando, como foi o caso de Éfeso, por 3 anos, por exemplo, e escrever nas suas cartas que aqueles irmãos já estavam se desviando da verdade. Para as igrejas da Galácia, no capítulo 1, ele já deixa muito claro: me admira que vocês estão passando tão depressa do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. E aí é uma carta aberta para várias congregações, não foi para uma, foi para as, está no plural, igrejas na Galácia, era uma província que tinha várias congregações. Também escreveu para Corinto, dizendo para eles: olha, eu não posso nem tratar de certos assuntos com vocês, porque vocês estão tão carnais que ainda estão no leitinho, eu não posso dar comida mais forte. E cada capítulo de Coríntios que você lê é de 1 a 3 pecados que a igreja toda estava praticando. Agora, me diga uma coisa, nós estamos há quase 2000 anos depois destas cartas e não tem mais Paulo, nem Pedro, nem João vivo. Você acha que nós estamos melhores? Olha o mundo ao seu redor religioso, como é que está. Vê se a gente encontra os nomes que identificam os grupos religiosos de hoje, na sua esmagadora maioria, no Novo Testamento. Não encontra, porque não existia. São novas demais essas igrejas, né? Em que sentido? No sentido de existir como igreja, ok? Como igreja. Então, nós temos que entender que as cartas foram escritas, as cartas do Novo Testamento foram escritas para a igreja, não foram para as denominações ou para as religiões. Os problemas que estão lá estavam acontecendo dentro das igrejas, no nosso meio. Isso é muito importante. Por quê? Porque tira de nós um pouco a arrogância, tira um pouco de nós aquela questão de eu já sei como é que é e pronto. Não. Veja bem, cada congregação que as cartas foram escritas é um caso a ser estudado. Tem o seu DNA, tem a sua estrutura e tratam de vários assuntos, como trata, por exemplo, da adoração. Para Colossenses, Paulo falou sobre adoração, para Efésios também falou, nós temos as 7 igrejas da Ásia também falando sobre adoração, Jesus falando sobre adoração, tem muito assunto lá, né? Só que a gente precisa saber ler, tá? Então, um objetivo é esse, corrigir e aperfeiçoar nossas práticas, né? Será totalmente fundamentado nos textos bíblicos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as perguntas para quem? Para a Bíblia. Às vezes para o Velho Testamento, mas na maioria dos casos para o Novo Testamento, e vamos deixar a Bíblia falar. Uma questão que é muito importante é que todo cristão ele deveria se ater a deliberar em cima do que a Bíblia diz.
não em cima do que a Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz é extremamente perigoso, não é? E vai para o campo do achismo. Mas o que a Bíblia diz é o suficiente. Se João disse a verdade lá no capítulo 20, né, lá no finalzinho do evangelho dele, que tudo que foi escrito ali era suficiente para que as pessoas crescem, não é? E isso vale para toda a palavra. Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou todo o Novo Testamento no conceito de que o que está escrito é o suficiente para nos conduzir. Deus não deixou nada imperfeito. A palavra ela é perfeita, ok? E ela é hábil para poder tornar todos nós perfeitamente habilitados para toda boa obra, como Paulo disse a Timóteo lá, tá bom? Então veja bem, como esse é o primeiro bate-papo, eu estou dando uns fundamentos para ninguém ficar voando depois, entendeu? A questão é essa. Então, se no outro bate-papo alguém entrar pela primeira vez, eu vou pedir para ele assistir isso aqui, esse primeiro, para ele poder entender o que a gente está querendo dizer quando está dizendo adoração Anno Domini, adoração na nova aliança. Tá? Então estamos estabelecendo agora esses conceitos para poder depois entrar. Então é muito necessário isso. Então o que está aqui, né? Também em erro de impressão, o que está em foco com isso tudo? Né? Adoração, admiração ou agrado emocional. Sabe que esses três conceitos eles são tão próximos na prática da adoração, que fica às vezes muito difícil a gente fazer essa separação para entender quando estamos adorando, se aquilo é algo que eu admiro, que eu tenho um respeito, né? Ou se isso é algo que me deixa emocionalmente satisfeito e eu me sinto tão bem em realizá-lo. É claro que um ato de adoração ele deve ter a admiração e o agrado emocional, mas o problema é quando nós tiramos o conceito de Deus, o que Ele quer, para aquilo que nos agrada, para aquilo que eu admiro. Aí temos um problema. Por quê? Porque aí o fundamento passa a ser eu, e não Deus. É como eu me sinto, não como Deus quer ser adorado. Entende? Muda o foco. Então precisamos entender esses conceitos e nós vamos também falar a respeito disso. Então, alguns pontos principais aqui que nós abordaremos também sobre adoração, né? Essa primeira questão aí, que é a questão de um relacionamento em suas características, né? Nós vamos ver muito bem que adoração é um nível de relacionamento com Deus. Nós vamos ver os fundamentos, né, das Escrituras, então nós vamos basear só na palavra. Nós vamos ver as nossas práticas, você vai poder questionar, perguntar, observar, acrescentar, seja como for aí, aos comentários. E também nós vamos tratar sobre os conceitos que envolvem essa questão de adoração e louvor, que nós vamos ver que são coisas distintas na Bíblia, né? A adoração e o louvor. Depois a gente vai falar sobre isso também, nos bate-papos ao longo, né? Agora eu tenho algumas perguntas aqui, que daqui a pouco a gente para então e vai responder essas primeiras partes aí, bater um papo. São perguntas óbvias para respostas que são evasivas, mas eu quero que você pense o seguinte, ó, o que faz algo ou alguém, porque tem pessoas que adoram algo, né? A árvore é algo, é um objeto. Então, o que faz algo ou alguém digno de adoração? Digno. O que faz? Segunda pergunta. O que faz com que adoremos este algo ou alguém? Está vendo a sutileza? A primeira pergunta é o que faz algo. Está na pessoa ou naquele objeto ser digno de adoração. A segunda pergunta é o que faz com que eu adore esse algo. Que você sabe que tem pessoas, por exemplo, que não adoram certas coisas e adoram outras coisas. Assim como tem pessoas que adoram Deus e pessoas que adoram outras entidades, outros seres. Não é? O que faz essa diferença entre o que faz ser digno, aquilo ou alguém de ser adorado, e o que faz com que que nós adoremos esse algo?
E a terceira pergunta é: o que é necessário para podermos então adorar? Seja algo ou alguém que você eleja, né? Quais são esses 3 conceitos aí que a gente colocou? Então, eu queria interromper um pouco agora e queria abrir um pouco para a gente responder essas perguntas aqui. E se alguém tiver alguma observação ou comentário do que foi apresentado como proposta até agora, fique à vontade também, tá ok? Mas a primeira pergunta é o que faz com que algo seja digno de ser adorado. Alguém pode colaborar com a gente? Alex? Oi, Jura. A Jura, depois a Sandra. Alex, não, eu só quero saber o terceiro ali, que só apagou antes de eu escrever aqui, porque eu estou escrevendo. O terceiro na prática é o que nós devemos então fazer, né? Na prática, para adorar. Como nós devemos então adorar na prática. Mas eu vou te mandar isso aqui, esses slides. Mas eu anoto agora. Tá bom. Então, Jura. Assim, ó, irmão, essa questão do pregador falar inglês e português. Numa pregação? Em inglês e pregar em português. Simultâneo, você fala. Ele está falando inglês e o outro está traduzindo. Não tem intérprete. Não. Ele fazendo em português e inglês. Bom, faz o seguinte. Como é uma pergunta específica e não está totalmente relacionada diretamente a essa questão que a gente apresentou até agora, porque mais na frente eu vou falar sobre pregação. Vai ter um dos bate-papos, nós vamos falar sobre, porque faz parte do culto, né? A pregação. Entendido. Beleza? Aí a gente pode, se você me permite, ou eu te respondo depois no pessoal, ou a gente deixa para mais para frente um pouquinho. Pode ser? Fique à vontade, Alex. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Paulo César. Boa noite, amados. Irmão, você fez estava falando em relação a lugares, né, de adoração, né? Isso. Eu queria agora, nesse momento, perguntar assim, vamos supor, no momento de oração, eu estou adorando também, né? Depende. Ou não? Depende. É isso que porque existe, quando nós formos ter um bate-papo sobre adoração, oração, aí nós vamos falar mais especificamente sobre o que é oração de adoração. Então, é lógico que toda oração dirigida a Deus, ela traz algumas características de adoração, como reverência ao nome de Deus, é feita para Deus. Mas na Bíblia, existem tipos diferentes de adoração. Por exemplo, Deus, eu estava falando hoje isso com a minha esposa, hoje, o livro de Jó, ela está traduzindo lá aquele material sobre o livro de Jó, e Deus disse para os amigos de Jó que eles parassem de falar, porque eles estavam falando tudo errado, e que a ira de Deus foi acendida contra eles, e que eles fizessem sacrifícios e se arrependessem do que eles falaram para Jó. Estavam falando para Jó, né, que era pecado, que o Jó fez alguma coisa errada e tal. Eles estavam deprimindo Jó de tal forma, e Deus, chega um momento que Deus corta a conversa deles e diz: vocês estão pecando, vocês estão errados, vocês acenderam a minha ira, e para livrar vocês aí, façam sacrifícios e peçam para Jó orar, interceder por vocês, porque ele eu vou atender. Jó eu vou atender, se Jó pedir, eu vou atender. Então, existe a oração de intercessão, existe a oração de súplica, existe a oração de petição, existe a oração de ação de graças. Gratidão. Então, existe a oração de adoração, Alex, também. Oi. Alex, responde. Opa, pode falar, desculpa. Que às vezes, no momento de oração, a gente pede, adora, então por isso que eu perguntei. Você colocou em relação a local, vamos supor, estou tomando banho e estou ali agradecendo a Deus o dia que eu tive, ou o momento que eu saí para trabalhar. Beleza. Então, assim, em relação a isso aí que eu quis perguntar, que como eu vou orar e se no momento que eu estou orando ali... Não, a sua pergunta eu estou agradecendo, né, e ao mesmo tempo eu estou adorando o meu Deus.
por isso errado. que nós precisamos, então, por isso que nós precisamos aprender. Eu não vou dizer para você que é errado, mas eu vou dizer para você que não é adequado em certos momentos falar certas coisas. Por quê? Porque há necessidade de nós aperfeiçoarmos nosso conhecimento. Você vai ver Paulo, por exemplo, dizendo em Romanos que nós não sabemos orar como convém. E ele diz, nós, até ele mesmo, e o Espírito que nos assiste diante de Deus, ele intercede por nós, porque não sabemos orar. Você vai ver dizendo lá em Tiago que nós pedimos e pedimos mal para os nossos deleites. Né? Então, a oração a Deus, as petições, seja lá como for, elas cabem em determinados momentos e em determinadas circunstâncias. Tem aquela oração íntima que Jesus falou sobre entrar num quarto, tem a oração pública que é feita na igreja, como por exemplo em Atos, quando toda a igreja orou numa voz só. Então existe o contexto que vai determinar certas características, mas a oração de adoração nós vamos aprender sobre ela. Então às vezes é como uma pessoa que conversa um monte de assunto pulando um do outro sem às vezes a gente entender o que ela está dizendo. Peraí, volta. Então às vezes na oração a gente sobrecarrega. A gente quer falar, Deus sabe o que a gente está pensando, mas na oração você tem que às vezes você tem que ser mais específico, ter uma ordem, né? E não afobado e falar tudo ao mesmo tempo agora e pular. Então tem alguns conceitos de como se comunicar com Deus. A gente vai ver isso. Muito bem. João Verdun. Tem o nosso irmão Luiz. Não, só para responder a sua pergunta, né, para não mudar muito, quando você falou o que nos instiga a adorar, eu vejo que uma das coisas é justamente o que ele falou, que seria a gratidão. Né? A gratidão, no caso de Deus ou alguma pessoa, talvez, nos faz adorar esse ser, né? Essa é a resposta para a segunda pergunta. Muito bem. A segunda pergunta é o que nos faz, né, adorar algo ou alguém. O que nos faz, por exemplo, é gratidão. É uma coisa. Agora, o que faz... A primeira pergunta é o que faz aquele algo ser adorado? O que está naquilo? Conhecimento é a nossa parte. É a nossa parte. Oi? Quem? João Verdun. O João da Silveira Verdun. Pode falar primeiro, depois o nosso irmão José Gracina. Fale, João. Eu lembro que Jesus dizia para os judeus, se vocês não creem em mim, creio na obra que eu faço. Então, o que eu sou hoje, né? A transformação que, pela fé, eu criei nessa obra que é Jesus, que Deus mandou ele para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, eu hoje, quando saio de casa cheio de alegria e felicidade, só eu sei o que eu sou, né, para onde eu vou, que eu vou lá e eu sou. Eu acho que eu estou fazendo e estou adorando espiritualmente um Deus que eu não vejo, mas que pela obra que se é realizada em mim me motiva a tudo isso. Amém. Glória a Deus, é isso aí mesmo, né? A gente só vai acrescentar aí essa questão de que o que a gente faz na adoração tem que ter certeza de que é o que Deus espera que a gente faça mesmo. Mas da nossa parte em espírito é isso que você está falando, tá certo. José Gracino. Nessa primeira pergunta aí, não cabe. Nós adoramos aquilo que conhecemos, como Jesus disse lá no Tanto de Siloé. Essa é a segunda pergunta, também está certo, o que conhecemos. Agora, a primeira pergunta é o que faz com que algo, aquilo ou alguém, seja digno de ser adorado. Então, eu vou ajudar a melhorar. Sabe por quê? Essas perguntas elas são muito óbvias, mas a gente não pensa nelas. A gente tem um pouco de dificuldade de poder respondê-las, embora sejam bem óbvias. Mas vai ficar muito fácil agora. Mas quem que ia falar? O José? José Humberto. Vai, Humberto. Eu? Pode falar. Tá escutando? Estou escutando bem. A Sandra, Alex, a Sandra. A Sandra depois do José Humberto. Alex? Não, eu só... Tá ok.
José, pode falar. Ok, estamos escutando? Sim. Deu uma travada aqui. A pergunta é: o que torna algo digno de ser adorado, não é isso? Isso. Primeiramente, né? Se esse algo, né? Ou alguém, né? Ou alguém, ele não tem início e nem fim, e esse alguém me criou, né? Pronto. Isso o elege como digno de ser adorado. Certo. Pensando em Deus, você está certo. 100%. Agora, lembre que o conceito de adoração não consiste apenas na teologia bíblica de adorar a Deus. Pessoas adoram um monte de coisas. Adora árvore, raio, água, mar, espíritos, estátuas, né? Entidades, até o diabo tem adoradores. Então, o conceito da adoração é amplo. Agora, quando nós focamos na adoração de Deus na Bíblia, aí você está certo. Mas a minha pergunta é genérica. É algo ou alguém. Não estou falando ainda de Deus necessariamente. Então, mas para ajudar eu vou... Oi. Seria admiração? Pronto, esse é um conceito. Mas é um conceito que está na segunda resposta, da segunda pergunta. Por quê? Porque parte de quem a admiração? Parte da gente, é verdade. Eu não estou falando... A primeira pergunta, ela não está focando o que você sente, o que você pensa, o que você quer. A primeira pergunta, ela está focando o que faz algo. É o que está na pessoa ou naquilo. Não é em você, não é o que você pensa. Entendeu? É o que está no objeto da adoração, né? No objeto da adoração, exatamente. O Paulo César está querendo falar aí. Isso, fala aí, Paulo. Eu ia falar sentimento, mas aí você já matou que não é isso, não é o que eu sinto. Mas o conhecer também, é isso ou não? Também, mas é a segunda. Na primeira, eu vou deixar isso mais claro. É pegadinha, né, Alex? Não, não é não. É importantíssimo isso, veja bem. Vou fazer isso em forma de pergunta. Por que nós cristãos decidimos adorar a Deus? Aí tem lá, porque Ele é o Criador. Está nele isso, Ele é Criador. Porque Ele é todo-poderoso. Porque Ele não tem nenhum outro Deus, só Ele. Então, são as características dele que nos faz decidirmos conhecê-lo, agradá-lo e aí vai, entendeu? Então, são as virtudes e as características que que são pertinentes àquela coisa, àquele ser, que a gente vai valorar, que a gente vai dar valor. Então, o trovão, ele tem barulho. Quando acontece, tem raios juntos, é o barulho do raio. Então, por que um indígena adora os relâmpagos e os trovões? Porque uma característica dos trovões é que ele é um barulho muito alto, ensurdecedor. Que o relâmpago é uma luz muito forte, que sai do céu e queima. Quando bate na terra, explode uma árvore, é poderoso. Se cair numa pessoa, a pessoa morre. Então, aquilo é poderoso, aquilo é misterioso, aquilo tem mais força do que eu, aquilo é algo que em si tem muito poder. Travou. E aí... Oi? Travou, Alex. Hein? Tá bom. Deixa eu esperar um pouco aqui para voltar então. Destravou. Tá, beleza. Então, o indígena, ele vai adorar a água, por exemplo, o rio, por quê? Porque o rio é poderoso. A água mata uma pessoa, tem correnteza, ela dá vida, tem peixes, tem vários animais ali que alimentam. Então, ela é uma bênção, é uma dádiva. Não é? É poderosa, ninguém detém a água, ninguém pode pegá-la, ela é incompreensível, ela não tem cor, ela não tem gosto, ela não tem cheiro, e ao mesmo tempo ela está ali, poderosa. Então, são as qualidades, são as virtudes que há na coisa que faz que a gente fique admirado, que faz que a gente se sinta se sinta no dever de querer conhecer as propriedades desse poder, que nos atrai,
que eu considero maior, mais poderoso e, portanto, digno de adoração. Agora, na teologia bíblica, todas estas outras coisas que não for Deus, não são dignas de adoração. Por quê? Porque todas foram criadas por Ele. Então, nós, primeiro, temos que entender quem é Deus. Quais são as virtudes? Qual é o poder? O que tem nele que faz com que ele seja digno, e somente ele, de ser adorado. Se eu não reconhecer estas características nele, esta minha adoração, ela é sem conhecimento. Ela é rasa. Ela não tem o mérito devido. Todo ser humano que adora alguma coisa, considera essa coisa superior a ele. Mais forte, mais poderoso, com virtudes sobrenaturais. Com poder. Entendeu o conceito aí? Para nós, existe poder no trovão, existe poder no relâmpago, existe poder na água e no fogo. Mas nada disso, para nós reputamos como algo digno de adoração. Porque o poder de todas estas coisas reside no Criador, que é Deus. Ele é o único digno. Então eu preciso reputar a Ele. Para depois eu ir a mim e falar, eu quero, eu decido. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Simplesmente isso, pelo que Ele é. Adoramos a Ele pelos seus atributos. Não é? Adoramos a Ele porque todas as coisas emanam dele. Ele é o poderoso, Ele fez tudo e sustenta tudo. Ele é eterno, Ele é incompreensível do ponto de vista humano, mas se revela ainda assim à humanidade. Isso nos atrai, nos fascina, isso nos deixa tocados, isso nos deixa com desejo de se aproximar e com respeito. Nos leva a uma reverência, a uma atitude de reverência. E nos instiga a conhecer esses atributos dele. Entendeu aí agora? Tá pegando a base, o conceito? Alguém quer comentar alguma coisa? Alex, então a resposta para a primeira seria poder? A resposta para a primeira seria exatamente reconhecer em Deus que Ele é todo poderoso. Não há ninguém que se compare à pessoa dele. De fato, Ele é quem Ele diz ser. E Ele se revela dessa forma, o único Deus. E como que a gente aplica isso a todos os objetos de adoração, Alex? Não adoro. Então, todos os objetos de adoração se remetem a quem? A Deus. Pronto, porque só Ele é digno de adoração. E Jesus disse isso lá na tentação, quando Satanás quis que Jesus prestasse culto a ele, Satanás. Jesus falou, somente a Deus prestarás culto. Porque se há um ato, seja ele qual for, de adoração, o ser adorado na Bíblia é Deus. Não existe adoração fora disso, do ponto de vista bíblico. Velho e Novo Testamento. Nós vamos ter uma nuance aí no Novo Testamento. Mas é esse o conceito. Quem mais? João Verdun. Eu acredito que João, deixa. O que tu achou aí? Tá. João, deixa a Sandra falar, depois vai você e o Gracino ali, e a gente volta para um pouco mais ali nos slides. A gente tem aí mais uns 12 minutinhos. Oi, Sandra. Eu estava falando, quando eu falando as coisas que eu estava escrevendo ali, assim, ó, eu tenho, desde quando eu virei cristã, é incrível. As nossas reuniões, tudo, eu sempre dizia, o brasileiro tem muita mania de dizer, eu adoro isso, adoro até uma bala. Tudo que ele pega na mão, eles que adoram. É uma então, expressão. Quando as pessoas são perto de mim, elas sabem que eu digo, não, eu não adoro nada disso, eu adoro a Deus. Eu sempre digo. Então, eu adoro Deus em primeiro lugar, porque a adoração. Eu deixei, sinceramente, de lado todas as coisas que eu achava que adorava. Isso aí ficou lá atrás, entendeu? Quando você começou a escrever, comecei a escrever, assim, meu Deus, comigo não cabia, não batia em mim, porque eu disse, não, adorar a Deus e Deus. E ponto. Pronto, entendeu? Então eu fiquei assim para mim. Aí agora assim, ó, eu vou dizer para o Alex depois que eu não entendi.
Eu não entendi porque eu não quero adorar nada, eu quero adorar só Ele. Então eu tenho isso há muito tempo na minha vida já. Botei as coisas de lado e ficou só... Porque o brasileiro tem benção Maria, né? Eu adoro isso, eu adoro aquilo, eu digo para meus filhos, não, os meus netos, não adora nada disso, adora Deus. Que ele tá Sandra, é porque a palavra, o verbo adorar, a palavra adoração, como outras palavras, elas sofreram, do ponto de vista do uso coloquial, social, transformações de sentido. Isso chama-se um processo semântico de mudança de sentido. É que nem gasolina, que a gente hoje fala que gasolina também é batizada, né? Então, gasolina batizada é por quê? É porque o verbo bapto, batizo, travou, né? Então, travou, né? Tá o Alex está que nem carro velho a internet dele. Pois é. Espera um pouquinho aí. Ali, nós temos essa... sempre a gente teve esse costume, né? Eu sei que a gente era criança e dizia, adoro isso, adoro aquilo outro, né? A gente dizia isso. É um modo de falar. Falar, né? Mas assim, quando eu descobri, quando eu enxerguei Deus, né? Quando eu enxerguei Ele, quando eu enxerguei Deus na minha vida, aí eu senti essa diferença, entendeu? Graças a Deus. Eu não estou me engrandecendo, não. Só quero dizer que é o meu sentimento, Não, perfeito. Entendo bem, Sandra. Tá ok, olha só. Eu tive problema com a internet que caiu aqui, eu estou usando a do meu celular aqui. Eu tenho bastante, eu creio, para tocar até os minutos que faltam. Mas, enfim, nós absorvemos, por causa desse processo de semântico, de alteração de sentido, nós absorvemos o sentido, às vezes, da palavra dentro do uso coloquial, como é o caso de gasolina batizada, né? Quem diria que gasolina seria batizada algum dia, né? Mas por quê? Porque batismo sofreu um processo de alteração de sentido, um processo semântico ao longo do tempo. Várias palavras sofrem isso. Então o verbo adorar, ele foi minimizado do ponto de vista coloquial, do seu uso coloquial na língua portuguesa. Ele foi minimizado no seu sentido para dizer eu gosto disso, eu gosto muito, então eu adoro. Por quê? Porque adorar seria o máximo, né? O que é o máximo de uma pessoa em relação a se entregar àquilo, a gostar, a agradar, que aquilo é demais para ela? É adorar, né? É como alegria, que às vezes a Bíblia usa a palavra gozo, que é usado no uso coloquial também para se referir à questão sexual. Mas a palavra gozo significa, é o extremo da alegria, é o ápice da alegria. E aí essas palavras, elas migram no seu sentido. Agora, a gente precisa tomar cuidado, às vezes, porque o mundo religioso ele é especialista em mudar o sentido das palavras, criar palavras, é o evangelizeis. E às vezes na igreja a gente vai aprendendo, trazendo esses costumes e se esquece, por exemplo, que falar o nome de Deus em vão é pecado. Por exemplo, na Bíblia, que a gente deve ter a nossa palavra temperada, com falar aquilo que é agradável a Deus, que é bom para se ouvir, não é? Nós temos no Novo Testamento. Então, eu não uso, há muito tempo eu exercitei a minha mente para não usar o verbo adorar para coisas, como a Sandra faz aí. Eu não vou condenar ninguém, nem estou querendo dar uma aqui de xiita da Igreja de Cristo, né? Mas eu estou querendo dizer que é mais adequado você usar o verbo certo. Eu gosto de chocolate, não é eu adoro chocolate, né? Mas tudo bem, a gente entende que quem fala adorar está falando eu gosto, ok? Mas isso às vezes termina se tornando uma dessensibilização por uso de certas palavras que minimizam aquilo pelo qual elas foram criadas. A palavra adoração ou a palavra reverência na Bíblia aparece para Deus, para sempre se referir a Deus. Eu posso dizer assim, ó, por exemplo, né? As coisas que eu substituí tudo, né? Eu posso dizer amo, por exemplo. Pode, porque... Eu vi um sofá, eu amei ele, posso dizer isso? Pode, porque aí é amor eros, né?
No Novo Testamento nós temos 4 tipos de amor. E o amor por coisas ou objetos, tanto o amor físico, que também inclui o amor sexual, não apenas por um objeto, por um animal. Eu amo meu cachorrinho. Tá certo. É o amor eros, né? Só que na língua portuguesa nós não temos essa distinção de verbos para amar. É só amo, é o verbo amar só. Mas a pessoa entende que você está dizendo que você ama aquele colchão porque você gosta muito dele. Aí o verbo amar, ele tem a sua base, na sua estrutura, na sua etimologia, na sua origem, essas diversificações, né? Amar a minha mãe, amar a minha esposa, amar a Deus, amar uma coisa, amar um amigo. São maneiras diferentes de amar e a Bíblia tem palavras específicas para isso. Na nossa língua é que não tem, né? A gente usa o verbo amar de forma indiscriminada. Tá só no contexto ali, mas sem problema. Tá ok. Alguém com o coração ardendo aí, que eu queria voltar lá nos slides um pouquinho. Antes da gente encerrar. Beleza? Vou voltar lá então. Então, nós havíamos falado sobre as perguntas, né? Então, fechamos isso, acho que todo mundo entendeu, que faz algo digno é a natureza dela, né? É essa natureza que está nela. E o que faz com que nós adoremos? É o valor que a gente dá a essa natureza, o que a gente considera. E o que é necessário para adorar? É exatamente você ter o conhecimento para saber se o que você vai fazer como um ato de adoração vai ser de fato aceito por aquele alguém, né, por aquela coisa. Senão você está dando aí uma mancada, né? Você está um ato falho, né? Você está fazendo a coisa fora do contexto, você não entendeu, precisa ter conhecimento do ser. Agora, isso vai ficar muito interessante quando a gente observa, dentro desses conceitos, o conceito de adoração pagã. O que é adoração pagã? É adoração que não é para Deus. Tá? O paganismo é politeísta. Né? Ele vai adorar vários deuses, vai adorar a natureza, entidades ou até mesmo pessoas, não importa, mas não Deus. Ok? Então a adoração pagã é aquela adoração que não é voltada para o Deus único, o Deus de Israel, o Deus que nós sabemos quem é. Então, quais são os conceitos de uma adoração pagã? Você pode até pegar aqui como exemplo o Baixo Espiritismo, que tem várias linhas, né, do Baixo Espiritismo, que tem várias entidades aí, os caboclos e assim por diante, que são reverenciados ou adorados. Então, na prática, a adoração pagã ela é uma expressão de uma competição em busca das bênçãos. Ou seja, por que uma pessoa adora no paganismo? Qualquer religião pagã, idólatra. Por quê? Porque a motivação dela é ser abençoada, é receber o benefício que aquela entidade, que aquele ser tem a oferecer. Isso é algo tão impregnado na mítica do ser humano, mas tão impregnado, que eu não estou falando nada aqui que ninguém saiba, que no catolicismo existe certos santos que são específicos para certas profissões. Né? Santo Expedito, lá vai ser o santo dos motoristas, né? Das causas perdidas, né? Do São Francisco é do Santo Antônio, casamenteiro, né? Então, assim, profissões e certos grupos afins de seres humanos, afins como mulheres ou homens ou jovens, né? No catolicismo tem santos que são específicos para estas profissões. Isso vem da onde? Isso vem da adoração pagã romana, dos sindicatos romanos, que os deuses, eles eram deuses de certas categorias, de certas profissões. E essa maneira de adorar, ela foi trazida para dentro do conceito religioso, e nós temos aí esse conceito hoje dentro do catolicismo de uma adoração que é feita a seres ou pessoas que representadas por aquelas imagens, aqueles objetos, mas que estão diretamente relacionados a certas profissões ou a certos grupos, a certas questões. Entendeu esse conceito? E por que estão?
porque eu quero ser protegido. Se eu sou um motorista e eu sou devoto de Santo Expedito, eu quero que nas minhas viagens eu seja abençoado, eu seja protegido. Então, sempre no meio pagão existe o conceito de uma busca pelas bênçãos, pelos benefícios que eu tenho daquele ser, daquela entidade. Outro conceito da adoração pagã é que ela é uma espécie de maneira de manipular para chamar a atenção daquele Deus ou daquela entidade ao favoritismo. Eu quero ser favorecido, mas eu preciso chamar a atenção. Eu preciso manipular. E como é que isso é feito? Com promessas, com oferendas, com trabalhos, sacrifícios. Então algo é dado àquele Deus em troca para que este Deus me tenha como favorito e me dê o que eu quero. Então é uma maneira de chamar a atenção, de manipular para eu obter o favoritismo. Então esta é a base que tem. Então, para que essa manipulação tenha êxito na adoração pagã, é necessário o uso de profissionais. Ou seja, entre o adorador e o ser adorado, tem que ter um sacerdócio, tem que ter alguém que intermedie, faça a intermediação, que represente. Esta pessoa, esse sacerdote, ele conhece bem os gostos daquela entidade, daquele Deus. Se ele gosta de cachaça, se ele gosta de vinho, se é de champanhe, se é de galinha, se é de galo, não é? Então, é necessário ser feito uma oferenda ou um sacrifício ou algo assim que sirva para chamar a atenção desse Deus. Então você precisa de um profissional, você precisa de alguém que faça esse papel de sacerdote. Qualquer religião pagã vai ter a presença de um intermediário para fazer aí a ponte, ok? Um homem, uma pessoa. Outro conceito nessa questão de manipular é a necessidade de centros de poder. Ou seja, quando se trata de adoração pagã, existe alguns lugares ou algumas religiões ou alguns, mesmo de uma religião, pode ser que tenha um determinado templo ou terreiro ou centro ou local que ele é mais conceituado do que outro, entendeu? Isso também acontece no mundo denominacional, né? Aquele homem de Deus, nossa, então aí vai todo mundo para lá. Então, mas na adoração pagã existe uma necessidade de ter centros de poder. Quanto mais pessoas aquele sacerdote tiver ou aquela religião tiver, isso indica mais poder, ok? Mais força. Então está relacionada ao lugar também, esse centro de poder. E o outro conceito aqui básico, fundamental, os principais aqui a gente está observando é aquele com poder. Quem é aquele com poder? É a entidade. É aquele que demonstra nos seus atributos, na sua história, poder, autoridade, que eu me atraio e aí eu me sujeito a adorá-lo. Mas no paganismo, para obter bênçãos, para manipular e ter o favoritismo, é necessário um sacerdote, um intermediário, profissionais e também centros de poderes que demandem essa confiabilidade que eu vou entregar aí a esse sacerdote. E também aquele com poder que é a entidade a ser adorada, né? Ela não precisa, é uma característica do paganismo, ela não precisa aderir a um padrão ou norma baseado em boa ou má conduta. O que isso significa aqui? Eu vou dar a contraposição para você entender. Deus, vamos pensar agora em Deus, para fazer uma contraposição com isso aqui. Deus, ele se atém a um padrão, uma norma? Sim. Que quem criou? Ele mesmo. Ele mesmo. Por exemplo, Deus pode mentir? Não. Por quê? Porque ele determinou que ele não mente,
que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Deus pode ser infiel? Não. Por que Deus não pode ser infiel? Porque ele determinou, ele tem um padrão. Na antiga aliança, na lei de Moisés, qual era o padrão que Deus estabeleceu para ele como norma? A lei. A lei. E na nova aliança, qual foi o padrão que Deus estabeleceu como norma para ele? Que ele não pode infringir, porque ele não mente e ele é fiel. A nova aliança, o Evangelho, a palavra de Cristo, que também veio dele. Jesus não falou por vontade própria, Jesus falou tudo aquilo que o Pai disse para ele falar. Então, se mudou a lei, não foi Jesus que mudou. Foi Deus que decidiu mudar e deu para Jesus. Está entendendo o conceito? Agora, na adoração pagã, a entidade, o espírito, seja quem for, ele não tem um padrão, uma norma para aderir. Não tem. Ele por si só, e o que ele decidiu ou não fazer, está feito. No cristianismo não é assim. No cristianismo, Deus tem o que nós chamamos de sã doutrina, evangelho. Ele dá segurança aos seus adoradores por meio da obediência à sua própria palavra. Enquanto que na adoração pagã, a adoração ela é temerosa, porque aquela entidade ela não tem uma norma ou um padrão, ela pode machucar. É como os deuses do Olimpo, não é? Se eles quiserem, eles acabam com tudo e acabou. Mas Deus não tem assim, ele tem ética, moral, padrão. Entendeu aqui o conceito? Tá? Então essa é a base da adoração pagã. Agora, o conceito de adoração cristã. Impossível alguém ganhar o favoritismo de Deus. Impossível. É Ele quem sonda os corações. Nós não temos o poder de manipular Deus. Não está na criatura esta condição de manipular o Criador. Okay? É Ele quem decide isso. E tem critérios de por que Ele decide isso. E o primeiro é sondar os corações. É impossível manipular Deus. Porque Deus é soberano. Ninguém pode subornar Deus com qualquer sacrifício que faça. Ninguém. Porque Deus, ele sonda os corações. Ele é soberano. Impossível alguém manipulá-lo. E Deus segue um padrão imutável. Hoje é a lei e a vida de Cristo. Ok? O padrão imutável de Deus hoje, até que se cumpra a volta de Cristo, é a palavra e a vida de Cristo, a lei dele. Assim como o padrão imutável de Deus, antes de Cristo, era a lei. A lei vigorou até a morte de Cristo. Padrão imutável. Nada ia ser mudado. Nós vamos ver que Jesus disse isso. Nem um I, nem um J seria mudado da lei até que tudo se cumprisse. Então, é um padrão imutável até o seu cumprimento. Ok? Assim, hoje nós temos esse padrão, que é a lei de Cristo, a vida de Cristo. Então, veja bem, a adoração pagã, em comparação à adoração cristã, a gente poderia sintetizar, resumir no seguinte: a adoração pagã, ela é uma negociação. Ela parece muito com a negociação. Eu temo e respeito esse Deus, eu vou fazer algo para chamar a atenção dele porque eu quero ser abençoado, eu quero benefícios. Então eu faço para receber. É uma negociação. Ok? Isso não é a cristã. Agora, a adoração cristã ela é diferente. A adoração cristã não é uma negociação, ela é uma gratidão. É uma expressão de reconhecimento da natureza divina e ponto. E tudo que é feito não tem outra intenção senão de demonstrar gratidão. Tem critérios, obediência, como eu faço isso e tal, mas é essa a síntese aqui, ok? Da diferença. A adoração cristã vai girar em torno de gratidão. Vou dar um exemplo prático disso para a gente poder parar e ir para a última parte de comentários para encerrar. Tempo voa, né? Veja bem, mesmo no meio evangélico isso tem sido comum.
quando se trata da adoração na modalidade oferta, coleta. Então é muito normal, tanto no baixo espiritismo, na adoração pagã, como na adoração em muitas igrejas evangélicas, que as pessoas que estão lá servindo de instrutores para como a adoração deve ser feita, induzem as pessoas a entenderem que se elas derem mais, elas dão e aí elas recebem. Então é uma barganha, é uma negociação. Então eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, então o que você faz? Você faz uma campanha. Né? Um famoso pregador aí, que fala meio assim, né? Meio gritando, ele, por exemplo, lançou uma campanha para que quem quisesse ter uma casa própria deveria pagar 12 mais um 13º de prestações à igreja no valor de um aluguel. Era em nome da lei da semeadura. E se isso fosse feito, você honrasse isso, você ia ter no final o dinheiro para comprar a sua casa. E eu já vi em várias igrejas, ao vivo e a cores pela televisão, esses homens promovendo a adoração na modalidade de oferta nestes termos, de que você dá para você receber. Okay? E muitos de nós somos contaminados com esse conceito. Agora veja a diferença no cristianismo com relação à gratidão. Bem, quando no cristianismo autêntico um adorador vai adorar a Deus na modalidade oferta, ele vai com gratidão e sem pedir mais nada, porque só o fato dele ter com o que ofertar já significa que Deus o abençoou. Se eu tenho algo para ofertar ao Senhor, eu já atribuo que esse algo foi dado porque o Senhor me deu as condições adequadas de saúde, de trabalho, de tudo, para que eu entrasse na presença dele com algo a ser ofertado. E isso é uma expressão de gratidão, por si só basta. Eu não preciso de mais nada, porque o que eu precisava eu já tenho, ele já me deu. Entende? Não se torna mais uma questão de barganha. Eu dou para que eu receba mais. Não. Eu oferto porque ele já me deu. E eu creio e confio porque ele já disse isso, que ele cuida de mim. Ora, Deus, ele estabeleceu um padrão imutável. No caso do Novo Testamento, é a graça, o Evangelho. O que o Evangelho diz sobre a relação de Deus como nosso Pai? Por exemplo, Jesus não disse lá em Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, que devemos buscar o reino em primeiro lugar, ou seja, sermos reino de Deus, deixar que Ele reine em nossas vidas, e todas estas coisas nos seriam acrescentadas? Já não foi dito para nós? Então por que eu vou chegar diante de Deus para dar algo para Ele, para ter algo, se Ele já disse, não, você não me adora com oferta, porque eu vou te dar mais? Eu já te dei, eu já cuido de você, você já é meu, não tenha essa questão aqui. É a gratidão, é a confiança, é o respeito, a reverência a Ele. Ponto final. Por isso que na Igreja do Senhor nós não barganhamos, nem estimulamos irmãos a ofertar, por nenhum motivo que seja aquele de obediência àquilo que agrada a pessoa de Deus, porque é para Ele. Entende o ponto aqui? Ok. Então, eu vou encerrar aqui e vamos conversar mais. Nós temos mais uns 2 minutinhos aí. Então, se tiver alguém que ainda não falou, sem desconsiderar os que já falaram, seria bom, porque seria bom ouvir alguns irmãos ou irmãs que ainda não falaram, ou que querem se expressar ou perguntar. Alex. Diga, Cláudio. Eu estava pensando aqui na questão quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, né, Efésios 2:10. Nós somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, até as boas obras que fazemos, ela não vem de nós mesmos. Nós somos motivados por Deus a realizar boas obras para Deus, para glorificar o nome dele. Claro. O que é uma boa obra? Eu tenho que perguntar para quem? Quem é que vai dizer para mim que o que eu vou fazer é algo bom ou mal? Não sou eu. Isso demanda
da minha relação com Deus. É Ele quem vai apontar isso. Vamos supor que Deus dissesse para nós, Cláudio e demais irmãos, vamos supor que tivesse escrito no Novo Testamento que todas as ofertas que a igreja faz, depois do culto, ela deve queimar na frente da audiência. O que nós faríamos? Se tivesse escrito isso no Novo Testamento, todas as ofertas vocês vão me ofertar, todo primeiro dia da semana vocês as queimem na presença de todos para demonstrar confiança em mim. O que a gente faria na igreja? Queimava. E Maria. Queimava. É óbvio. Não é? Agora, por que a gente não queima? Porque não é isso que está escrito lá. Está escrito lá que as ofertas, em primeiro lugar, são para as necessidades dos santos. Então Deus quer que a gente dê primeiro em honra a Ele, e aí Ele diz, agora vocês devolvem para vocês mesmos. Primeiro lugar, para suprir as necessidades. Então ninguém na igreja fica sem comer, sem vestir, sem morar, sem saúde, porque o dinheiro da igreja, em primeiro lugar, é para isso. Em segundo lugar, é para necessidades que a gente cria. Tem igreja que quer alugar um prédio, tem igreja que quer comprar um prédio, tem igreja que quer se reunir numa escola pública, mas tem que comprar o papel higiênico. Então, criamos uma necessidade para a igreja, de segunda escalão? Podemos. Queremos contratar um ministro de cânticos, queremos contratar um evangelista, um pregador, pagar um pastor. Bom, se nós somos livres para decidir certas necessidades para a nossa comunidade, família, como igreja local, mas temos que honrar estas coisas, temos que fazer isso com sabedoria, seguindo os critérios, né? Porque Deus espera, como diz lá em Corinto, o que a gente tem e não o que o homem não tem. Okay? Então a gente precisa ter esses conceitos aí. Então quando a gente for falar sobre oferta como um ato, uma expressão de adoração, nós vamos ver os critérios lá. Nós vamos ver que fala sobre generosidade, fala sobre orçamento, né? Propor no coração antes. A gente vai ver que fala sobre a questão da honestidade. Eu não posso ofertar algo ao Senhor achando que Ele vai aceitar. Eu posso até ofertar para a igreja, e a igreja nem vai saber disso. Mas, por exemplo, um irmão que foi desonesto e roubou, cometeu um crime, furtou o dinheiro de alguém, e aí ele chega na igreja e vai dar um percentual daquele valor lá, seja qual for o percentual. Bom, ele pode até enganar a gente lá, os irmãos que vão fazer a oferta. Hoje um irmão ofertou muito, olha só, um maço aqui de R$2.000, né? Tal. Mas, na verdade, aquele dinheiro pode ter sido uma fraude, pode ter sido desonesto. E aí, a adoração ela é para Deus. Então Deus não vai aceitar aquilo porque Ele já disse, já se expressou que quando nós vamos adorar, o que nós vamos fazer como ato de adoração precisa ser excelente. Tem regras. Tem regras do que a gente pode fazer. Entendeu? Então, Alex. Oi. Alex, a raiz da adoração, ela já está intrínseca em nós seres humanos. Isso. Independente de sermos cristãos ou não. Deus já nos colocou no nosso DNA essa característica espiritual. Porque nos estudos antropólogos descobriram que em nenhum momento descobriram que um ser humano não estava adorando alguma coisa. Sempre estava adorando um sol, um animal, e atrelado ao livre-arbítrio que Deus nos concede, são duas coisas muito preciosas, principalmente para nós, seres humanos cristãos. Isso. Nós não deveremos abrir mão dessas duas grandes coisas que Deus nos concede. Perfeito. E eu acrescentaria, irmão Rogério, uma terceira, que é exatamente aquela pela qual essas duas não fariam sentido. É o que Jesus disse, né? Lá em João 14:6, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós estamos falando da adoração a Deus, hoje, na nova aliança, isso só pode ser feito por meio de Cristo. Então, uma pessoa que é bem intencionada, se ela tem apenas com ela a sinceridade, esse parâmetro de sinceridade ele é muito subjetivo.
Por exemplo, existiu já na humanidade alguns psicopatas que tinham plena convicção de que ele matando crianças estava mandando essas crianças para o céu, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Agora, nós podemos dizer que é isso, aí é loucura. Bom, mas qual é o padrão que a gente vai dizer que é isso loucura? Se para aquela pessoa não era loucura, ela estava fazendo o que era certo, não é? Então, o conceito, quando ele fica somente na sinceridade, na intuitividade que na nossa natureza Deus colocou em nós, aí nós perdemos o propósito. Eu concordo 100% com as duas colocações, mas há uma terceira que faz as duas valer, funcionar. Quando que Deus aceita uma adoração? Hoje. Quando ela é feita por intermédio, por meio de Jesus Cristo. E só tem uma maneira da gente poder confirmar isso, por meio da palavra de Cristo. Alguém pode hoje adorar a Deus matando um bezerro cevado? Ah, eu vou cevar esse bezerro aqui porque eu quero adorar a Deus matando esse bezerro. Não vai fechar, porque isso está na antiga aliança, era outra lei. Na nova aliança, Deus não determina mais que tenha sacrifício de animais como ato de adoração, como também não tem mais queima de incenso, como também não tem mais candelabro, como não tem mais altar, como não tem mais ofertas votivas, nem ofertas de alimentos, não é? Então, o que havia na antiga aliança, isso mudou. Então, é preciso a gente ter esses critérios alinhados, mas esse que o irmão colocou, esses dois, são fundamentais também. Sem eles, também não adianta. Não adianta fazer segundo o que a palavra diz, mas você não está ali em espírito. Você não está... Nós vamos ver tudo isso. Hoje eu quis apenas dar uma introdução e levantar alguns questionamentos para a gente perceber a importância desse tema. E eu espero que eu tenha atingido esse objetivo, viu? Então, nós já estamos aí alguns minutos acima do nosso tempo, né? Embora a gente tenha começado hoje 20 minutos mais tarde, mas sem problema. Então, eu espero que todos tenham entendido o conceito. Eu vou postar amanhã esse link de gravação e vou postar até onde nós fomos nos slides, tá? E aí você pode ter acesso para durante a semana, se quiser dar uma olhada, pensar e tal, repensar. E aí no próxima segunda a gente está junto de novo para... Alex, você falou aí, nossa Alex, você falou em barganha. Eu me lembrei do meu marido quando dizia que a pessoa pagava promessa, ela queria barganhar com Deus. Eu nunca me esqueço. Pois é. É o antigo voto, né? A promessa no catolicismo é o voto nas igrejas evangélicas, né? Muitos pastores estimulam os membros a fazerem votos, a votarem para Deus e tal. E esquecem que Jesus proibiu o voto, né? Na nova aliança, na questão de adorar com voto, Jesus disse que nós não devemos mais votar por nada. Em outras traduções, traz jurar, né? Seja antes o seu sim, sim, o seu não, não. Mas nós devemos mais... Então, nós na Igreja de Cristo não praticamos o voto, né? Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso. Eu pago tanto, eu faço aquilo. Então, por quê? Porque na nova aliança, voto acabou. E leia lá o Sermão do Monte, e no meio do Sermão do Monte vai ter Jesus tratando sobre essa questão da antiga aliança, que era o voto. Ele falou, visto que foi dito, né? Então, e ele trouxe para ele e disse, agora na nova aliança não vai ser mais assim. Então nós não estimulamos nenhum irmão a votar, porque esta prática não foi, Jesus falou expressamente sobre ela. Perfeito? Eu queria agradecer muito a presença de quem ficou até agora e convidá-los a estar na próxima semana. Se quiser convidar qualquer pessoa, tá? Um amigo, fique à vontade. É livre para qualquer religião, para qualquer... A gente não vai ofender, a gente só relata algumas práticas, que são as práticas que todo mundo, inclusive quem está ali, sabe. Então, não é julgando alguém, mas é analisando as práticas. Então, isso a gente faz sem problema nenhum, com todo o devido respeito. Tá bom? Então, um beijo no coração, espero que tenha sido proveitoso.
porque nós vamos entrar num universo muito legal. Muito bom. Obrigado. Ok? Obrigado. Que Deus abençoe, então. Valeu. Obrigado, Alex. Marcos, Neuzinho. Boa semana. Tchau. Tchau, Fernando e Giza. Que Deus abençoe todos os irmãos. Aí. Boa noite. Valeu. Boa noite, Alex. Fernando, Giza, boa noite. Valeu. Beijo no coração. Boa noite. 3, 2, Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Vai fechar aí, hein? Tchau, Obrigado, tchau. Sérgio. Valeu.